A gente parou no capítulo 7, né? E esse capítulo 7 é um dos meus preferidos. Vamos lá. O que confesso, eu possuo. O que você confessa é o que você possui. Aqui está uma lista de declarações bíblicas a serem confessadas. Essas declarações aqui você também pode usar como afirmação. Então, para as pessoas que estão participando do desafio do Milagre da Manhã e quiserem anotar, vai ser bem legal. Eu já anotei lá no meu caderno e é uma das minhas declarações também. Então vamos lá. O que você confessa é o que você possui. Aqui está uma lista de declarações bíblicas a serem confessadas. Primeiro, confesso Jesus como meu Salvador, possuo a salvação. Em segundo lugar, confesso que pelas suas pisaduras eu estou curado. A sua cura está em mim. Terceiro, confesso que o Filho me libertou, possuo a liberdade absoluta. Quarto, confesso que o amor de Deus é derramado em meu coração pelo Espírito Santo. Eu possuo a habilidade de amar as pessoas. Quinto, confesso que os justos são corajosos como o leão. Possuo a coragem de um coração de leão na guerra espiritual. Sexto, confesso que Deus nunca me deixará e nem me abandonará. Tenho a presença de Deus em cada passo que dou. Sétimo, confesso que sou redimido do Senhor. Possuo os benefícios desse resgate todos os dias. Oitavo, confesso que a unção do Santo permanece em mim e tem resultados que destroem todo tipo de jugo. Nono, confesso em nome de Jesus que posso expulsar demônios, possuo a dinâmica da libertação que supera o diabo. Décimo, confesso que quando eu puser as minhas mãos sobre os enfermos, eles se recuperarão. Recebi poder para curar os oprimidos. 11º, confesso que sou o ramo da videira viva. Possuo a vida da videira onde quer que eu vá. 12º, confesso que sou a justiça de Deus em Cristo. Possuo a capacidade de permanecer livremente na presença de Deus e como vencedor na presença de Satanás. 13º, confesso que sou o templo do Deus vivo. Deus habita em mim e anda comigo. 14º, confesso que Deus suprirá todas as minhas necessidades. Possuo o suprimento a cada necessidade. Capítulo 8. Pai Celestial. Gente, essas confissões aqui são tão poderosas e a gente não tem essa consciência do quanto isso é poderoso. Se você está doente ou conhece alguém que está doente, você tem o poder de usar o nome de Jesus e curar essa pessoa. E se curar. Eu já experimentei tantas vezes isso. Quando eu estava sentindo dor de cabeça, por exemplo. Eu colocava a minha mão sobre a minha cabeça e eu declarava cura. E se você crê em Jesus e crê que Ele morreu naquela cruz por você, você também tem esse poder. Jesus, Ele enviou o Espírito Santo para morar aí dentro de você. E pelo nome de Jesus, você tem o poder para curar, você tem o poder para fazer qualquer tipo de milagre. Então, às vezes a gente esquece disso, ou simplesmente não tem esse conhecimento. E como que a gente conhece? Lendo a Bíblia, conhecendo o que Jesus falou sobre nós. E esse livro aqui é meio que um resumo. O autor pegou várias promessas lá, várias coisas que Jesus fala sobre nós e colocou nesse livro. E isso, quando eu comecei a ler isso aqui, eu tive mais vontade de continuar a leitura da Bíblia, conhecer mais quem é Jesus e quem eu sou em Jesus. Esse conhecimento de quem você é em Jesus te traz tanto benefício, porque a gente tem a mania de se importar tanto com o que as pessoas pensam de nós, com o que a gente vai causar de impressão para as pessoas. Mas quando a gente tem esse conhecimento, a gente passa a não se preocupar mais com isso. Porque você sabe quem você é. Então, não importa o que as pessoas vão falar de você. Você sabe quem você é em Cristo. E poucas coisas vão entrar no teu coração. Você vai aprender a guardar mais o seu coração para não deixar com que as ofensas, com que as opiniões dos outros te magoem e te causem algum tipo de ressentimento, de frustração. Capítulo 8. O Pai Celestial. Ó Pai Celestial, como eternamente maravilhoso. Outrora o Deus dos judeus estava longe demais,
mas não é assim hoje. Ele conhece as minhas necessidades, Ele as entende e as suprirá. Jesus disse em João 10, 27 a 29, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancar da minha mão, pois meu Pai quem as deu para mim, que é maior do que todos. Ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. Olha que lindo isso, gente. Ninguém pode te arrancar da mão de Deus. E mesmo nos momentos que você está passando dificuldade, Ele continua aí. Ele continua te protegendo, Ele continua te dando força para superar aquele momento. Às vezes você pode estar passando por um momento que te faça pensar que está sozinho, mas não está. Deus está contigo o tempo todo e nem sempre Ele vai te tirar de uma situação ou impedir que você passe por alguma dificuldade. Nós precisamos evoluir e às vezes a gente passa por uma dificuldade que nós mesmos causamos, né? Que nós mesmos plantamos e que a gente vai colher. Mas Deus está ali o tempo todo te fortalecendo, te confortando e te encorajando a passar por aquele momento com alegria, com fé e aproveitar aquele momento para aprender, para usar aquilo como uma oportunidade de crescer e também de ajudar outras pessoas com a dificuldade que você está passando. A sua dor é remédio para curar a dor do outro. Continuando. As lágrimas amargas, as tentações e o medo dos problemas da vida, meu Pai é maior do que tudo isso. Como meu coração se alegrou com esse fato, ao enfrentar todos os problemas financeiros do nosso ministério nesta manhã. Saber que o meu Pai é maior que todos traz consolo. Em João 16, no versículo 27, lemos: o próprio Pai os ama. Se uma mulher ama um homem e ele a ama, isso os torna um. O amor faz duas pessoas serem uma. Da mesma forma, o amor de Deus por mim e a minha resposta a Ele nos torna um. Ele me ama. Ele vai cuidar para que eu não tenha necessidades que vão me envergonhar e ajudará a carregar as minhas cargas. E sabe por que às vezes você passa por dificuldade que você nem deveria passar? Porque você não tem consciência de quem você é em Jesus. Jesus ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu aliviarei. Eu vou dar o meu consolo para vocês, eu vou aliviar. Entrega as suas cargas para mim e deixa que eu carrego. E às vezes a gente carrega essas cargas, a gente vive um peso porque a gente não entrega para Jesus. A gente não sabe que tem alguém que tá ali esperando que a gente se entregue para Ele, que a gente tire todo o peso que está em nós, que a gente não precisa carregar, para que Ele tome sobre Ele. Na verdade, Ele já tomou sobre Ele. E tudo que a gente precisa fazer agora é se apoderar dessa paz, dessa tranquilidade que Ele dá para o nosso coração. É impossível ler esse livro sem comentar, tá? Ele me ama e Ele vai cuidar para que eu não tenha necessidade que vão me envergonhar e me ajudará a carregar as minhas cargas. O meu Pai me ama e deu o seu único filho por mim. Seu amor não é um amor por multidão, mas é um amor individualmente por mim. Eu não tenho que ter medo da vida com um amado como Ele. Eu sei que Ele me capacitará a fazer o bem, a pôr as coisas em ordem. Ele vai me permitir viver com êxito. Ele me ama. Mas isso não é tudo. O texto de João 14, 23 é talvez a maior afirmação em relação a esse ensinamento. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos morada nele. Na verdade, Ele virá e viverá conosco. O Pai virá e fará sua casa conosco. Isso resolve todos os problemas. Todas as contas serão pagas. A pobreza nunca poderá vir, pois o nosso Pai, Deus, Ele vive dentro de nós. Haverá força para cada dia, haverá cura para cada doença, pois o Pai viverá em nós e fará em nós a sua morada. Que coisa linda, nossa! E quando a gente tem essa consciência, do que a gente vai ter medo? O que a gente vai ter medo? Se a gente sabe que Ele mora em nós e tudo que a gente precisar, a gente vai encontrar
dentro de nós porque ele está dentro do nosso coração. A grande comissão, capítulo 9. A grande comissão é vital importância para todo crente. Quando estava se despedindo dos discípulos, Jesus disse: "Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos." Ele está sempre com a gente até o final. Imaginou poder olhar para Jesus, poder abraçá-lo, poder estar com ele ali fisicamente também? Só de imaginar isso, nossa, eu fico tão feliz, tão ansiosa para que isso aconteça logo. Não, toda a autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. Ele não precisava de autoridade, ele sempre a teve. Então, por que ela foi dada agora, que ele estava deixando a terra? Ela lhe foi dada porque ele é o cabeça da igreja, o primogênito dentre os mortos. Ele era o Senhor da igreja, seu corpo. Ele deveria usar a autoridade por meio da igreja e para ela. No entanto, se não houver maneira de a igreja usá-la, então a capacidade é como o nosso capital não utilizado. Temos, por exemplo, bilhões de dólares em ouro enterrados no chão pelo governo. Mas pessoas acham isso falta de bom senso, pois poderia estar em circulação trazendo bênçãos para o povo. A igreja tem feito o mesmo com toda a autoridade que Deus deu a Jesus, enterrou-a com a sua teologia e credos. Ninguém parece ter sido capaz de alcançá-la, e isso não está fazendo bem a ninguém. A igreja não sabe que Jesus, antes de ir embora, deu-lhe o poder de usar o seu nome. Essa procuração dá ao crente acesso a toda a autoridade. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Gente, escuta isso, ó. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E aí, lá na Bíblia tem outra parte, tem outro versículo que fala assim: pedis e não recebeis porque pedis mal. Você não tem noção da autoridade que você tem no nome de Jesus. E como que a gente faz para tomar posse das coisas que Jesus já nos deu? Agindo pela fé. Você pede e você acredita que já é dado. Você agradece como se você já tivesse. Você não pede por aquilo que você já tem. Por que muitas orações não são respondidas? Por que muitos pedidos não são respondidos? Porque a gente não crê. A gente não crê que a gente vai receber. Quando a gente fala, declara aquilo que Jesus diz que já nos deu. Quando Jesus morreu na cruz, ele tomou sobre ele todas as nossas enfermidades. Nós fomos salvos, os nossos pecados foram perdoados. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, então nós não temos mais que carregar nenhuma doença no nosso corpo. E a gente carrega porque a gente não tem consciência disso. Então, Anesa, então quer dizer que não vai vir mais nenhuma doença sobre mim? Não é isso. Quando vier uma doença sobre você, qualquer coisa que seja, você não precisa aceitar aquilo porque Jesus já pagou para que você fosse liberto de qualquer enfermidade. Então você começa a declarar que não é doente. Você é curado. Começa a falar: não, eu sou curada. Jesus já me curou. E eu não vou permitir que nenhuma doença permaneça no meu corpo. E a doença tem que ir embora. Quando você começar a declarar isso, e mesmo que ainda esteja só aqui na tua cabeça e ainda não creia de todo o coração, continue declarando, continue falando que você é curado até que o seu coração creia de verdade e que isso manifeste na sua vida. E a doença vai embora. Isso na sua vida, na vida dos seus filhos, dos seus pais, de qualquer pessoa. Você tem o poder para colocar a mão sobre a cabeça de qualquer pessoa e mandar aquela doença embora e declarar cura na vida daquela pessoa. E isso é muito poderoso e que a gente não usa. Deus, ele é o mesmo de antes. Sabe, aquele Deus que ressuscitava mortos, o Deus que provia, que fez chover comida do céu para alimentar uma multidão, que partiu o pão e multiplicou
aqueles pães e peixes para mais de 5.000 pessoas. Ele é o mesmo hoje, ele continua sendo o mesmo hoje. E a gente não tem isso porque a gente não crê, porque a gente não tem esse conhecimento. E esse livro fala sobre isso. Eu fico muito empolgada quando eu falo dessas coisas, porque realmente é uma verdade poderosa que a gente precisa começar a usar. Tá, isso não é oração. É usar o nome de Jesus para recorrer a toda a autoridade. O livro de Atos apresenta caso após caso de homens que aproveitaram toda a autoridade, o que foram abençoados por ela. Essa toda a autoridade ainda está disponível para aqueles que usam o nome de Jesus. Ela nunca foi rejeitada. Se uma parte daquela grande comissão foi revogada, então tudo isso será anulado. Seu milagre foi posto de lado, então todos os milagres foram postos de lado. E em nome de Jesus não tem autoridade. Mas sabemos que em seu nome foi dado por um ato de milagre. Jesus disse: estes sinais acompanharão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Agora, gente, se a gente beber veneno e não vai fazer mal nenhum, imagina o poder que a gente tem para curar. O adversário traz cada uma dessas maldições sobre a igreja de Deus e sobre o mundo não salvo. Satanás prende os homens em escravidão, enche-os de medo venenoso e rouba-lhes seu testemunho para que não falem novas línguas de libertação e vitória. Ele rouba aos cristãos a capacidade de colocar as mãos sobre os enfermos e ver os seus queridos sendo recuperados. Como? O conhecimento sensorial ganha controle sobre o ministério. Presta atenção nisso. Jesus disse que assim que os homens crescem nele, imediatamente esses sinais acompanhariam. Imediatamente eles começariam a expulsar demônios. Imediatamente eles começariam a falar em línguas de poder. Imediatamente eles dominariam a doença. As serpentes são um emblema das doenças e dos demônios. Depois de ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que o acompanhavam. Depois que Jesus ele ensinou para os discípulos, ele ensinou para os discípulos e deu para eles a autoridade de usar o seu nome para fazer os milagres que ele mesmo fazia. Então, Jesus subiu ao céu, se assentou à direita de Deus, e aí os discípulos começaram a pregar o evangelho e começaram a fazer os milagres. E eu imagino a cara dos discípulos fazendo o milagre pela primeira vez, curando pela primeira vez. E hoje nós continuamos tendo essa autoridade e que a gente não usa. Então, vocês que estão aqui, vocês sabem agora que vocês têm poder no nome de Jesus, que vocês podem curar quem está doente, que vocês podem expulsar demônios. Eu sei que muitas pessoas até riem disso, mas o mundo espiritual não é brincadeira, gente. Ele é mais real do que esse mundo aqui que a gente vive. Então, é porque você não vê, mas o mundo espiritual é muito real. Acontece muita coisa que a gente não sabe e que se a gente tivesse a visão aberta, a gente ia pedir para Deus fechar de novo, porque não ia aguentar. Mas é muito sério. Tem pessoas que sim, que têm espíritos ruins habitando nele. E quando a gente crê em Jesus, aquilo vai embora, porque Jesus, ele envia o Espírito Santo para morar no nosso coração e no nosso corpo não tem lugar para mais espíritos. Onde Jesus está, não tem lugar mais para nenhum espírito. Tem até pessoas que falam assim, depois que eu creio em Jesus, o Espírito Santo vem e mora em mim, e aí eu desviei, eu saí da igreja, por exemplo. Então o Espírito Santo foi embora de mim e agora vai vir outros demônios e morar em mim. Isso não acontece mais. Quando você acredita em Jesus, quando você confessa Ele como Senhor, o Espírito Santo habita em você
e ele vai continuar com você para sempre, a não ser que você simplesmente decida não acreditar mais em Jesus. Essa é a única forma do Espírito Santo não habitar em você. Mas enquanto o Espírito Santo habitar em você, enquanto você continuar crendo em Jesus, nenhum mal pode te tocar, a menos que você dê espaço para isso. A salvação está no Cristo entronizado. Capítulo 10. Não há salvação na cruz. A salvação está em Cristo entronizado e no túmulo vazio. Há muitos cristãos que irão pensar que lhes tirei a salvação ao dizer a verdade sobre a cruz, mas isso não deixa de ser verdade. Algumas igrejas não têm Cristo entronizado, nenhum Salvador à direita de Deus. Ela simplesmente coloca Cristo morto na cruz. Muita gente só prega a cruz, né? Fala, Jesus morreu na cruz e tal. Tá, ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou. E agora ele está à direita de Deus, sendo o nosso advogado. Mandou o Espírito Santo para nos consolar, para nos ensinar. Pode ver que quando você está passando por alguma situação, que você precisa de uma resposta, e se você pedir ajuda para o Espírito Santo, ele vai te dar um consolo. E aí você vai sentir algo no teu coração. Às vezes vem uma intuição. Eu podia fazer isso. Eu lembrei daquela pessoa. Eu podia ajudar tal pessoa. Isso não é você. Isso não é apenas o seu pensamento ou intuição. É o Espírito Santo falando com você. Se você começar a prestar atenção, e você vai conseguir diferenciar a voz da sua cabeça, a voz do inimigo, né? Que quando é um pensamento que te traz tristeza, que te traz um peso, não vem de Deus. Aquilo vem do inimigo. E aí você decide se você vai aceitar aquilo ou não. Você é o único responsável por aceitar as coisas que entram no teu coração. Tanto esses pensamentos ruins que não vêm de Deus, quanto o que as pessoas falam de você. Se as pessoas vêm te criticar, vêm falar alguma coisa ruim sobre você, ela tem o poder para falar aquilo, mas só você pode permitir se aquilo vai entrar no seu coração ou não. Isso é o que na palavra fala sobre guardar o nosso coração. Quando a gente não aceita nenhuma ofensa que vem de fora, a gente está guardando o nosso coração. E as pessoas hoje dizem estar vivendo a vida na cruz, e que se apegam à cruz e nela confiam, e não tem Cristo ressurreto, né? É o que eu falei, as pessoas falam muito sobre Jesus morto na cruz, mas esqueceram que Jesus, ele ressuscitou, e ele está à direita do Pai, intercedendo por nós, né? Eu me pergunto se você sabe que é tão ruim contar uma mentira quanto pregá-la. Pense na letra do hino. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte. É um verso do louvor. Ele levou o seu sangue até o lugar santíssimo e conseguiu para nós uma eterna redenção. Eu não quero permanecer perto da cruz. Por quê? Porque estamos em Cristo, temos a vida e a natureza do Pai em nós. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. A videira não está na cruz. A videira está no céu. E é Cristo em vocês, a esperança da glória. Você sabe por que alguns pregam a respeito da cruz e falam sobre ela? Porque eles vivem o reino da sensação. A cruz é algo que eles podem ver e sentir. Eles podem agarrar a pequena cruz de ouro pendurada em uma corrente ao redor do pescoço ou presa na lapela de seus casacos e sentem-se perto dela. Mas Cristo não está na cruz de ouro. Cristo está sentado à direita de Deus. Ele expulsou o pecado. Ele venceu Satanás. Ele ressuscitou dos mortos. Ele levou todos para o céu. E lá estão agora. Quando levou seu sangue ao céu e a Corte Suprema do Universo o aceitou, ele foi derramado no propiciatório da presença do Pai. E Cristo sentou-se e ainda está lá hoje. Seu trabalho havia sido concluído. Portanto, a sua obra começou na cruz e terminou no trono. Não consigo entender por que os cristãos dão mais importância à cruz do que o Cristo entronizado e de estarem sentados com ele. A cruz é onde o Senhor ficou pendurado, onde Deus pôs a nossa iniquidade sobre ele, onde Deus fez o pecado por nós.
onde Deus o abandonou, onde Deus o entregou a Satanás, onde o pecado triunfou, onde Deus o ignorou a sua oração. Nenhum anjo ministrou a Cristo ali. A escuridão lançou um véu sobre a cruz. Foi onde o amor chegou ao seu limite de sua expressão. Onde o seu amor chegou ao limite de sua expressão. Ele deixou seu corpo pendurado na cruz. Foi para o lugar onde deveríamos ter ido e sofreu em nosso lugar, até que cada reivindicação fosse cumprida. Em seguida, foi justificado com o Espírito, vivificado em Espírito e conquistou Satanás em Espírito como seu substituto. Então ele voltou a habitar o seu próprio corpo pleno de imortalidade e ressurgiu dentre os mortos. O Cristo entronizado é um recebido integral de sua cura. O Cristo entronizado prova que concluiu a sua obra que começou. Pense sempre em Satanás como um derrotado, alguém que sabe que você tem domínio em nome de Jesus. Nesse nome, a nova criação é o dominador dos demônios e da doença e de todas as circunstâncias que o prendem em escravidão. Nós temos uma redenção perfeita, uma nova criação perfeita e uma perfeita união com Cristo. Eu sou a videira, vocês são os ramos, disse Jesus. Nós temos uma mensagem que traz sucesso, saúde, felicidade, vitória a todos. Todos são um fracasso fora de Cristo. Nós detemos a solução de Deus para o problema humano. A palavra viva nos seus lábios faz você um vitorioso. Torna a enfermidade e a pobreza as suas servas. A palavra viva está nos seus lábios. Traz Deus à cena, a vitória e o êxito ao derrotado. Nossa, gente, esse livro é maravilhoso. A palavra de Deus é incrível, é viva e é eficaz. E você precisa saber disso, você precisa acreditar nessas verdades. Você tem poder no nome de Jesus. Nenhum mal pode vir na tua vida porque Jesus habita em você. Creia nisso de todo o coração. Não permita que o mal venha a te colocar medo. Não permita que o inimigo venha colocar medo em você, falando mentiras no teu ouvido. Sabe aqueles pensamentos que, você não é capaz. Tá vendo? Você errou de novo. Sabe aquele sentimento de condenação? Sabe, às vezes você até vai para a igreja e tá sentindo aquele peso, aquela condenação, como se você fosse culpado o tempo todo, como se você tivesse em dívida com Deus. Aquilo não vem de Deus. Jesus morreu na cruz para que você pudesse se reconciliar com Deus. Antes, no Antigo Testamento, antes de Jesus vir pela primeira vez, veio as leis, né? E só quem cumprisse a lei era abençoado. Quem não cumpria a lei não era abençoado. E aí, todo ano, tinha o sumo sacerdote, né? E todo ano ele subia num lugar santíssimo, que era um templo onde ficava a Arca da Aliança. E o sumo sacerdote, ele levava o sacrifício, né? Ele matava um animal e ele levava o sangue como sacrifício para oferecer para Deus, para cobrir o pecado dele e do povo. E aí, todo ano ele tinha que fazer isso. Ele levava... E olha o que interessante, na roupa do sumo sacerdote colocava tipo um sininho, porque quando ele entrava na presença de Deus, ele não podia entrar olhando para a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Ele ia de costas, e aí ele oferecia o sacrifício para Deus, e aí se Deus recebesse, ia ser mais um ano de bênçãos. Se Deus não recebesse, ou se ele chegasse a olhar para a Arca da Aliança, o poder de Deus era tão forte que ele morria. E aí o sininho era para... Se o sino tocasse, era um sinal de que ou Deus não tivesse recebido o sacrifício, ou ele tinha morrido por causa do poder da presença de Deus, né? E aí todo ano o sumo sacerdote tinha que ir até o lugar santíssimo para fazer isso. Mas quando Jesus veio, ele cumpriu a lei. Jesus é a lei de Moisés. Ele cumpriu para que a gente pudesse viver a nova aliança. Então, Jesus, ele derramou o seu sangue no propiciatório.
na Arca da Aliança, sabe? A Arca da Aliança que representava o templo, a presença de Deus. Jesus, ele derramou o seu sangue e ele levou o seu sangue até o lugar santíssimo lá no céu. A Arca da Aliança e o templo representava Deus, mas ele não foi até a Arca da Aliança, ele foi direto para o céu. Ele derramou o seu sangue lá e ele nos cobriu com o seu sangue. Então não tem mais necessidade de todo ano alguém oferecer um sacrifício, porque Jesus foi o próprio. Nós temos a liberdade de estar na presença de Deus sem ter essa culpa, sem ter o medo de que Deus vai aceitar o nosso sacrifício ou não. Jesus é o próprio sacrifício. Ele já fez isso por nós. Nós podemos se aproximar de Deus sem nenhum medo. E eu falo de novo porque eu vivi isso, sabe? Eu tinha muita culpa, eu me sentia muito culpada. Muitas vezes, quando eu errava, quando eu ia para a igreja, eu não me sentia digna de estar na presença de Deus. Eu até me emociono, porque depois que eu conheci essa verdade, depois que eu conheci o verdadeiro amor de Jesus, a minha vida mudou. Eu sei que eu tenho liberdade para estar na presença dele e que ele me ama independente do que eu faça. Não são os meus erros, não é pela força do meu braço que Jesus vai me amar. Eu não sou salva porque eu me comporto bem, porque eu vou para a igreja. Eu sou salva porque eu creio em Jesus e ele que me transforma de dentro para fora. Não sou eu que eu vou lutar com a força do meu braço para ser uma pessoa melhor. Não, ele mora em mim e ele me capacita a ser uma pessoa melhor. Ele me ama tanto que através desse amor que eu sinto dentro de mim, eu amo também as pessoas. A minha resposta ao amor de Jesus é fazer o bem, é querer ser alguém melhor. E é isso, gente. Eu espero que vocês também creiam nessa verdade, que você é amado, que você é amada e que não é na força do teu braço. Jesus, ele mora aí no teu coração e é ele que vai te transformar de dentro para fora. E que isso vai acontecer aos pouquinhos. Isso vai acontecer conforme você vai conhecendo quem ele é, vai conhecendo o amor dele por você. E você vai se sentir tão constrangido com esse amor que você também vai querer dar o seu melhor, que você também vai querer ser alguém melhor. E ele vai estar o tempo todo te moldando e te levando, te guiando em cada passo que você der, para que você ande no caminho dele, para que você faça e viva a vontade de Deus para você, que é perfeita e agradável. E é isso. Até amanhã.